Sempre esse quadro muito especial, né, de informação, de desmistificar, de humanizar o tratamento de câncer aqui com Oncoclínicas. Hoje, uma entrevista muito diferente, né? Naquele lugar onde as coisas a gente olha a pessoa que está empoderada no assunto, que está do outro lado da mesa, conduzindo um tratamento, dando o diagnóstico, dando o resultado às vezes de cura, ou enfim, a notícia para a família, e o protocolo de tratamento passa pela mesma coisa que o paciente. E essa história maravilhosa, né, de superação, de experiência, dos momentos mais difíceis. Hoje a gente está aqui com a oncologista, né, da Oncoclínicas, a doutora Aline Chaves. Doutora, muito obrigado por estar dando essa entrevista pra gente, porque você já viveu os dois lados. Vive um lado, mas também já viveu o lado do paciente, né? Conta um pouquinho da sua história, como é que você descobriu que você teve, né, um diagnóstico de câncer, você já estava atuando, né, na área de oncologia. Que momento foi esse da tua vida? Obrigada por você ter feito a abertura dessa entrevista com a ideia de, né, humanizar e desmistificar, né? Câncer é uma palavra tão pesada, né? Eu acho que a gente tem que entender que cada um tem a sua história, assim, com câncer. Foi um susto, né? Aos 34 anos, 17 anos atrás, eu recebi o diagnóstico de uma biópsia que eu fiz na mama, e foi num momento muito peculiar da minha vida, porque era o momento em que eu estava ajudando o meu pai a enfrentar um câncer de estômago. E o meu pai já tinha operado, tinha recidivado, e ele estava fazendo o tratamento de quimioterapia. Então o primeiro impacto foi estar no lugar do acompanhante. Gente, eu estou acompanhando o paciente oncológico que é o meu pai. Aí no meio de tudo e aí vem a palavra carcinoma, e aí ao invés do nome Aline Chaves Andrade está escrito no pedido, estava escrito no nome do paciente. Então, assim, é um mundo que cai, né? E para quem entende um pouquinho de câncer de mama, os colegas sabem disso, ter o diagnóstico de câncer de mama, mesmo inicial, porque eu considero que ainda foi um privilégio. Porque se eu tô aqui 17 anos depois, é porque foi um privilégio, né, gente? Eu passei por isso, eu tive, né? Eu não tenho mais. Mas é um susto. Você ter, com menos de 35 anos, um diagnóstico de câncer de mama é algo que ainda preocupa, né? E, ao mesmo tempo, tá no papel ali de acompanhante. Então, foi um momento muito difícil, de muitas batalhas, de muitos desafios, mas graças a Deus o motivo dessa entrevista está aqui, né? Como vitória. Foi um alívio. Foi mais difícil para você como filha ou como paciente? Como filha, foi muito sofrido. Eu acho que foi mais um pouco até, porque eu estava ali, eu sabia de tudo que meu pai ia passar. Como ele teve a recidiva, o tratamento dele foi um tratamento paliativo, em que visava aumentar o tempo de vida, né? E, infelizmente, nem sempre a gente tenta, mas a gente consegue minimizar os efeitos colaterais do tratamento, então dava aquela sensação de impotência. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que lutar pela minha vida, então eu tinha que, no meio daquele contexto familiar conturbado, programar uma cirurgia, né, depois definido o tratamento sistêmico, enfrentar um tratamento de radioterapia. E eu optei por não compartilhar com os meus familiares à época. Então, eu tinha acabado de casar, tinha um ano só. O diagnóstico do meu pai, a biópsia, veio 15 dias antes do meu casamento. E eu achei, João, que era muito pesado eu explicar para minha mãe que o meu câncer era diferente do meu pai, que cada câncer é um câncer, que o câncer de estômago do meu pai era avançado, mas que o meu era um câncer de mama inicial e que meu tratamento tinha uma intenção curativa. Eu achei que era muito para ela processar, e para as minhas irmãs. Então eu esperei, né, depois do final da batalha. Infelizmente meu pai, ele faleceu depois de 2 anos na luta contra o câncer. A hora que a poeira assentou é que eu pude explicar a proporcionalidade, a diferença do câncer que eu tinha enfrentado, que eu tinha passado por um tratamento de intenção curativa, daquilo que meu pai tinha passado, mas não foi fácil. E qual que foi a maior mudança como profissional antes e depois de ter passado pelo lugar do paciente, né, virado, né, para o outro lado da mesa? Primeiro, eu acho que a grande mudança foi quando eu fui acompanhante do meu pai. Aí eu pude entender as aflições de quando você está acompanhando alguém que você ama na batalha contra o câncer. É muito difícil. E segundo, valorizar um pouquinho mais as queixas dos pacientes. Eu acho que a oncologia, ela tem um olhar, eu brinco com os pacientes, se você queixou, eu vou investigar e vou pedir algum exame. Mas também saber a hora que você tem que falar para o paciente que ele não pode empoderar essa doença. Como hoje você lida com essa tua história na hora de sempre relembrar isso para os pacientes? Quando você está contando isso ou dividindo, você tem uma memória negativa do momento? Ou você já conseguiu virar essa página?
consegue sair disso? Como é que é? Não mais. Definitivamente. 17 anos depois, a palavra só pode ser gratidão. Não tem como expressar, né? Mesmo com a perda do meu pai, ele teve uma doença que a gente ainda luta, né? Isso levou com que eu me dedicasse também muito aos tumores gastrointestinais, também a mama, tumores femininos, acaba que a gente se apega um pouquinho, dedica, e definitivamente é gratidão. Então, quando alguém está enfrentando, eu explico a proporcionalidade para os pacientes. Doutora, finalizando, eu queria que agora fosse um recado para os médicos que receberam um diagnóstico, ou neles mesmos, ou algum ente familiar, algum amigo. Escolha um colega que vocês gostem, que vocês tenham empatia. A despeito da qualificação técnica, porque a gente vai cair na tentação, a gente vai estudar, a gente vai querer saber. É muito importante delegar. Então, eu acho que nessa hora a gente tem que tirar o jaleco, né? Vai ter que pegar a senha de paciente, vai ter que fazer o agendamento dos exames, se entregarem aos cuidados. Se entreguem, achem aí um colega para ajudar a gente a caminhar. Muito obrigado, doutora, pela atenção e entrevista com a gente. E para você que quer conhecer um pouco mais do trabalho aqui da Oncoclínicas, com profissionais de maior calibre aí da tratamento oncológico do Brasil, com estruturas fantásticas, é só entrar lá no site www.oncoclinicas.com. Oncoclínicas, cuidar sem limites.